Muito bem, meus amigos do YouTube. O assunto de hoje é pressão arterial. Eu me chamo Lene Ramalho, vocês que me acompanham no canal, estou sempre passando informações e técnicas e dúvidas, tudo relacionado à saúde e exercício físico. Então, para você ir nessa faixa etária de 50 a 60 anos, que tem pressão alta, é muito interessante você ver esse vídeo que eu vou passar agora, tá? Eu vou fazer 3 blocos. O primeiro vídeo hoje que eu vou passar vai ser sobre pressão arterial, seja ela alta ou não, e o efeito do exercício nela. Quais são os benefícios que a gente tem na prática da atividade. Aí o segundo vídeo vai ser sobre diabetes, tipo 1 e tipo 2, a influência do exercício na diabetes, quais são os benefícios. E o terceiro sobre a obesidade e sobrepeso. O que é obesidade, o que é sobrepeso e o efeito do exercício nesse tipo de doença. Muito bem, então primeiramente a gente tem que pensar o que é pressão arterial. Nosso corpo, o coração, quando ele bate, ele envia sangue para a periferia, para irrigar e para alimentar as células, para a respiração, tudo. E esse sangue ele retorna para o coração através de vasos, né, de veias, artérias, né, aonde ele tem que ter um fluxo livre de ida e volta ao natural, que a gente chama a pressão 12/8, 120 por 80. 120 é a sistólica, é a periférica, aquela quando o sangue está em toda a periferia. E a diastólica é aquela em que o coração, onde o sangue está no coração, que tem que mandar. Estou fazendo isso de forma bem resumida para a gente entender o papel do exercício na pressão arterial. Aí, essa pressão arterial, ela tem vários fatores que interferem para que ela suba, seja de forma natural ou não. Um dos fatores que sobe a pressão arterial é o sal, consumo excessivo de sal. A gente só pode consumir 4 gramas, nós consumimos no Brasil 12 gramas, né? A história do saleiro na cozinha ou nos restaurantes. A genética, né? Interferência genética, você já traz dos seus pais, avós, já uma tendência a ter a pressão alta. Ou pressão baixa também. Só que a pressão baixa, ela traz aquela sensação de cansaço, de falta de vontade de fazer as coisas, em situações até de desmaio, não tem um prejuízo de risco maior com uma pressão alta. Então, o exercício, o que é o exercício físico? É tudo aquilo que você faz um movimento, seja ele planejado ou não. Quando ele é planejado, ele é um exercício físico. Uma pessoa vai lá e planeja para você que tipo de exercício você vai fazer, podendo ser no esporte, em qualquer outra atividade. Já a atividade física é aquilo que não é planejado, não tem começo, meio e fim. Atividade física pode ser varrer, varre um pouquinho, daqui a pouco varre de novo. É uma atividade física, também é bom, ajuda. Ou passar uma roupa, ou fazer algum trabalho manual dentro de casa. Já o exercício físico, ele é planejado. Você quer nadar, você vai planejar quantos metros a pessoa vai nadar, que forma ele vai nadar, como ele vai fazer, por exemplo. Ou a bike, né? Você vai planejar quantos quilômetros a pessoa tem que fazer, qual é a sua meta, qual é a sua frequência cardíaca, quantos você fez, quantos você fará. Ou numa academia, ou num determinado esporte que tem começo, meio e fim e é planejado. O que acontece? Junto com a pressão arterial durante o exercício, existe a frequência cardíaca também, que é uma forma de você medir e saber se está certo ou não. Como é que esse movimento, esse exercício de elevação da frequência e da pressão? Porque quando você faz exercício, você eleva a pressão arterial. Ela vai de 12, vai para 17, 18, 20, 30 até. Mas isso é de forma natural, é de forma benéfica. Traz um retorno pós-exercício de você fazer esse tipo de esforço. É diferente de você ter uma pressão elevada devido a um estresse ou uma preocupação, ou a comida que você coma durante muito tempo com um excesso de sal, né? Enfim, outros alimentos também que elevam a pressão além do sal, mas o sal principal. No exercício, existe o efeito
agudo, que é aquele que você manda a pessoa fazer exercício, a pessoa está fazendo um movimento, suando, transpirando, mexendo com as endorfinas, né? E aí você faz o movimento, você tem toda a série, você acaba os exercícios, alonga e relaxa, e aí sua pressão baixa. Então isso é uma forma de induzir a pressão para subir, mas depois ela tem que baixar. Porque a tendência é quando você faz exercício regularmente, ao passar aí dos seus 2, 3 meses, é sua pressão arterial estabilizar. Só que tem um porquê, gente. Quando você tem uma pressão alta, no caso, que passa de 12/8, vai para 13/8,5, 14/9 e assim por diante, tem vários níveis de pressão arterial, você tem que consultar seu médico. Aí é que mora o perigo, porque nem sempre você tem um sintoma que sua pressão está alta, porque nem sempre você faz exercício, você mede sua frequência, você não mede sempre sua pressão, você não quer ir no médico, não quero nem saber, né? Quando você vai já está instalada a pressão alta. E a pressão alta instalada, ela tende a elevar por quê? Porque o seu corpo, seus vasos, suas veias e artérias, elas perdem a capacidade de relaxar e fazer com que esse sangue flua. O sangue tem que fluir. Então a artéria tem que estar relaxada e aí contração e relaxamento, junto com o trabalho pulmonar, trabalho do coração e todo o conjunto circulatório. Então essas veias elas perdem a capacidade de relaxar e aí o coração começa a sofrer, não consegue mais mandar naquela parte diastólica que eu falei, não consegue mais mandar sangue. E aí começa a apresentar resistência e aí essa pressão alta aí que tem um grande perigo de aí você ter um AVC, de seus rins paralisarem, porque não está indo sangue suficiente, não está havendo retorno do sangue venoso, o seu fígado também não vai trabalhar direito, enfim, ela afeta em todos os órgãos, principalmente o cérebro, né? Que aí aumentando a pressão arterial, aumenta a pressão intracraniana também, né? As veias do cérebro começam a sofrer mais pressão, então muitas vezes causam, pode liberar êmbolos, né? Pode provocar uma embolia, pode provocar outros sintomas que quando você vai perceber, você que tem pressão alta, por exemplo, estou falando em relação ao exercício, você que tem pressão alta e não trata, né? Porque tem tratamento, aí você já está instalado e aí você vai ter que entrar com medicação. O seu médico vai passar um diurético para você liberar mais água. Porque o que acontece? Quando você tem pressão alta e você toma água, você retém bastante líquido. Você não consegue eliminar tudo. Isso faz com que o coração sofra mais ainda. Então, evitar o sal quando tem pressão alta, né? Diminuir, pode até tirar, né? Para sentir mais o gosto dos alimentos. Entrar com a medicação diurética, que tem a losartana, tem a cloretiazida, tem outros N remédios aí para ajudar a controlar a pressão. E essa losartana, por exemplo, potássica, ela faz com que suas veias relaxem. Então, você volta a trabalhar normal e seu coração não sofre mais. Aí ele não vai aumentar, não vai ter hipertrofia cardíaca, né? Seu coração não vai aumentar mais porque ele não está sendo exigido de forma que não seja natural, em forma de doença, porque a pressão arterial alta é uma doença. É diferente de um exercício que você exige por um determinado período de tempo, com a frequência cardíaca, o coração trabalha e ele fortalece a musculatura em volta do coração, não dentro. E a pressão arterial ela causa também uma hipertrofia cardíaca e aumenta o coração por dentro, de dentro para fora. Então o coração fica grande, então sofre. E aí, aí quando você menos espera já tem dor de cabeça, aí quando você já chega nisso aí, já está no estágio muito avançado da pressão arterial. E aí tem que entrar com medicação mais forte para não complicar e não ter risco de morte, né, de vida. Então, o que o exercício faz? Mesmo você tendo a pressão arterial alta, antigamente se trazia que é bom fazer mais exercícios aeróbicos, que eles relaxam as artérias. É verdade, os exercícios aeróbicos são muito bons para quem tem pressão arterial, mas isso tem que ser feito de forma baixa a moderada, não pode ser muito intenso. Dependendo do tipo de tratamento, é bom você conversar com o seu médico para saber que tipo de exercício você pode fazer relacionado à doença. Eu posso falar do exercício, da doença eu posso falar só um pouquinho, porque é na minha área. E aí o que acontece? Quando você faz o exercício, você ajuda junto com o remédio a baixar a sua pressão. Então ela sobe durante o exercício, depois ela baixa. Então esse é o efeito crônico, o efeito agudo é subir, o efeito crônico é manter a frequência cardíaca e a pressão alta. Lembrando que a frequência cardíaca ideal é entre 60 e 80 em repouso. Está acima disso, aí você pode ser fumante ou estar algum tipo de distúrbio ali orgânico que faz com que sua frequência cardíaca fique muito alta, né?
E abaixo de 60, aí pessoas muito treinadas, 50, 40 batimentos por minuto, junto com a frequência cardíaca. Então, tudo isso junto, esse conjunto todo de medicação, né, um check-up com o médico, exercício, tudo isso faz com que seu coração fique treinado, sua frequência cardíaca baixe, sua pressão arterial baixe e que não eleve com nenhuma outra circunstância da sua vida. Algum momento que você come uma comida que tenha sal a mais, ou você tem um nível de estresse, seu coração vai estar preparado e sua circulação vai estar toda reequilibrada de novo com a medicação. 10 minutos que eu já falei sobre um pouco de pressão arterial e exercício físico. E aí, o próximo vídeo para você ir na faixa de 50 a 60 anos que tem preocupação, eu vou falar de diabetes, tá? Se você conhece alguém, diabetes tipo 1, tipo 2, relacionado ao exercício. De forma bem prática, bem resumida, como se pode fazer exercício e melhorar o nível da sua diabetes, tá? Independente se é tipo 1 ou 2. Certo? Até a próxima. Tchau.